Um bom dia para você que está conosco aqui nessa manhã de terça-feira. Um bom dia para você que vai assistir esse vídeo mais tarde. Nós queremos ler a palavra de Deus que está aqui na carta de 1 João, no capítulo 3 e a partir do versículo 4. Nós estamos lendo essa carta, a primeira carta que o apóstolo João escreveu. Estamos lendo essa carta na sequência, vamos ler toda ela. E hoje é a leitura de número 14. 1 João, no capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Amém? O apóstolo João lhe escreve essa carta para os cristãos, e nessa carta ele apresenta as marcas do verdadeiro cristão, mas também apresenta os erros doutrinários dos falsos mestres. E nesses versículos que lemos, nós lemos aqui que pecado é a transgressão da lei de Deus. E aquele que comete pecado, aquele que pratica pecado, então, está transgredindo a lei de Deus. E o apóstolo João escreve aqui também que Jesus se manifestou para tirar os pecados e que em Jesus não há pecado, em Jesus não existe pecado. Dessa forma, aquele que está em Jesus, aquele que permanece em Jesus, não pode viver pecando. Aquele que vive pecando não viu e nem conheceu a Cristo. Esses são os versículos que nós lemos aqui hoje. E esses versículos, eles nos trazem pelo menos duas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação é que o pecado é grave. O pecado é grave porque pecar é transgredir a lei de Deus. E quando transgredimos a lei de Deus, Deus nos vê, Deus nos olha como um transgressor da sua lei. E isso nos coloca numa situação de julgamento, isso nos coloca numa situação de condenação eterna diante de Deus. Por isso que o pecado é algo tão grave. Por isso que nós não podemos relativizar o pecado, não podemos brincar com o pecado, não podemos tolerar o pecado, porque o pecado é algo grave. Mas esse texto que nós lemos aqui hoje, esses versículos que nós lemos hoje, também nos apresenta aqui a solução para o nosso pecado. Esse texto fala da obra de Cristo, a obra de Jesus, o que Cristo fez por nós. João escreveu aqui que Jesus se manifestou para tirar os pecados, ou seja, Jesus ele se manifestou, Jesus ele veio até a esse mundo, viveu aqui nessa terra, morreu, foi crucificado, ressuscitou para tirar os pecados, ou seja, para nos dar o perdão dos nossos pecados e para quebrar o poder do pecado na nossa vida. Por isso ele conclui que aquele que permanece em Cristo, que aquele que vive em Cristo não pode viver pecando. Se alguém vive dessa forma, é porque não conheceu e não viu a Cristo. Amém? Que possamos então meditar nessas palavras,
que possamos diante disso permanecer em Cristo, vivendo longe do pecado, fugindo do pecado. Se pecarmos, que venhamos a confessar diante de Deus, crendo no perdão que é nos oferecido, que é nos dado em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor aqui pela leitura da Tua Palavra. E agradecemos, Pai, porque através de Cristo, através da obra de Cristo, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Nós podemos ter o poder do pecado, a influência do pecado quebrados na nossa vida. E apesar de ainda sermos pecadores, e apesar de ainda pecarmos, nós não precisamos, Pai, nós não podemos e nós não devemos viver na prática do pecado. O pecado na vida do cristão, o pecado na vida de um filho de Deus deve ser um acidente, não deve ser uma prática. Nos ajuda, Senhor, a viver essas verdades. Nos ajuda, Senhor, a viver essa realidade na nossa vida, Pai. E nós apresentamos esse dia de hoje, apresentamos a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos afazeres, os estudos, a nossa casa, a nossa família, colocamos tudo diante de Ti. Entregamos tudo diante do Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a direção em todas as coisas. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço a todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos essas realidades que a palavra de Deus nos ensina. Um grande abraço a todos, então, e até amanhã.